Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao nosso curso de porteiro. Ao nosso curso de agente de portaria. E nesse nosso encontro eu quero conversar com você a respeito das atividades principais, das atividades específicas que o porteiro realiza. É claro, vão existir outras atividades secundárias? Sim, é claro que sim, mas existem algumas atividades que são próprias, precípuas do porteiro e você precisa conhecer. Nós já falamos oportunamente que o porteiro, ele é um funcionário que executa os serviços na portaria, na porta. Lá é o campo de atuação dele, lá é o campo de delimitação. Ele não pode sair daquele espaço onde fica a entrada e a saída de pessoas, onde passa os veículos, onde se deve recepcionar as pessoas. E é justamente sobre esse ponto que eu quero agora passar alguns pontos para que você perceba a importância e a responsabilidade desta atividade. Ora, nós já sabemos que o porteiro, ele controla a entrada e saída de pessoas, ele controla a entrada e saída de veículos, mas a gente tem que perceber que quando o agente de portaria trabalha em um prédio de condomínio, um prédio residencial, é exigido mais dele, é exigido que ele tenha um senso de percepção, ele seja de certa maneira sensitivo. Ora, por quê, Rodrigo? Porque ele precisa entender que naquele ambiente existe uma certa movimentação de veículos, uma certa movimentação de pessoas. E quando ele notar, e quando ele se deparar com algo estranho, uma movimentação acima do normal, ele não pode esperar que o pior aconteça. O porteiro, ele precisa estar sempre um passo à frente. Ele já diagnosticando essa situação, ele já precisa comunicar. Mas comunicar quem e de que forma? Comunicar de acordo com o regimento interno. Mas ele também deve, por cautela, comunicar ao zelador, se existir, nós vamos falar sobre isso. Ele deve comunicar ao síndico, a alguém de confiança, e reportar a situação e pedir auxílio. Fazendo assim, ele vai estar trabalhando de forma antecipada, se antecipando à situação, e se eventualmente algo for acontecer, ele tem alguém para lhe dar um suporte. A gente sabe que ter um funcionário, um agente de portaria, é caro demais. Se você fizer a divisão 24 por 3, 8 vezes 3, 24, é necessário 3 colaboradores, no mínimo. Não quero entrar sobre esse ponto, para o que? Você ter um agente de portaria 24 horas. E a gente sabe que não é possível, na maioria das vezes, manter mais de um porteiro. E essas situações, elas podem e elas acontecem constantemente. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, eu quero que você pense aqui junto comigo. Se a porta estiver sempre fechada, é claro que não é em todos os lugares que se permita ou que se tem essa condição de manter a porta fechada. Eu sei que você já sabe, eu sei que tem muitas situações em que não se permite manter a porta fechada. Às vezes você está num clube, você é um agente de portaria de uma instituição em que a passagem, o fluxo de pessoas é muito grande e não se permita. Mas o nosso curso abrange inúmeras situações, e se você vivencia, se você presencia uma situação onde que é possível manter a porta fechada, faça. Sabe por quê? Gera mais segurança.
As pessoas que visualizam essa situação, elas vão perceber que se trata de um local mais preservado, mais seguro. E se o objetivo principal do curso é a segurança, também vai estampar a pessoas oportunistas. Não quero mencionar quem são elas, você já sabe muito bem que aquele local é um local mais difícil. E essas pessoas oportunistas, elas gostam de facilidade, ela gosta do que é mais fácil. Nós já falamos que essas pessoas, entre um local mais difícil, que tem mais dificuldade, que tem mais resistência, ela vai naturalmente optar por um outro onde está mais fácil, porque o que a gente quer gerar para aquele ambiente é a ideia de mais segurança, a ideia de confiabilidade. Ela vai preferir outro ao invés deste. Mas não se iluda, não se engane. A função de um agente de portaria, de um controlador de entrada, do porteiro, ela não se limita em abrir e fechar portas. O porteiro, ele é conclamado, ele é chamado a todo momento a tomar decisões. O profissional da portaria, ele também é uma espécie de recepcionista. A pessoa chega, lembra da comissão de frente? Ele está na comissão de frente, ele é a primeira pessoa com quem o público, com quem o prestador de serviço vai se deparar. Então ele precisa recepcionar essas pessoas e precisa tomar decisões. E não só decisões, ele também precisa orientar de forma correta e adequada essas pessoas. E é justamente por isso que a atividade precisa ser muito valorizada. É uma atividade que requer pessoas responsáveis, é uma atividade que requer pessoas preparadas. E além de tudo isso que a gente já conversou, ele precisa cumprir ordens, mas vamos analisar ordens de quem? Por isso que é necessário que o porteiro tenha sim um conhecimento do regimento interno. Você vai perceber que o porteiro ele trabalha como um preposto do síndico, ele trabalha como um preposto do zelador, só que ele tem a sua área de atuação, sim, muito delimitada. Ele tem aquela área muito restrita. E aí ele também cumpre anotar, cumpre registrar todas as intercorrências, todos os acontecimentos no seu campo de visão, na sua área de atuação. Daí a importância também do porteiro conhecer o regimento interno, porque é lá que está as regras que foram entabuladas pelos condôminos, lá que está os comportamentos que devem ser observados, o que fazer, os direitos, as obrigações. E como que ele vai anotar algo de que ele não sabe, algo que ele não conhece, e depois encaminhar ao zelador ou ao síndico de acordo com o regimento interno? Uma das principais competências do agente de portaria, do controlador de entrada, é que ele precisa ser uma pessoa comunicativa, ele precisa interagir. Mas não confunda interação, proatividade, que deve acontecer dentro do âmbito de atuação dele, com tomar conta da vida dos outros, com se intrometer na vida dos outros. Ele não deve dar pitaco, ele não deve tomar partido de um lado ou de outro, ele deve manter sempre uma postura neutra. E anote essa informação é muito importante. O porteiro ele precisa saber administrar situações de tensão. Todos os acontecimentos, todas as situações acabam desaguando na portaria. E de fato, o porteiro ele precisa ter controle emocional, ele precisa ter tranquilidade. Eu sei, você já percebeu que trabalhar na portaria implica trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas não é fácil. Ele precisa manter a calma, ele precisa manter a tranquilidade, ele precisa evitar tumultos. Às vezes a situação acaba chegando na portaria e pode ser perfeitamente muito bem administrada.
seria aquela pessoa esponja que passa panos quentes. Mas eu tenho visto por aí muitas pessoas que, ao invés de saber conduzir uma situação, ao invés de apagar aquele incêndio, vai e acaba tocando um balde de gasolina e aquela situação que poderia ser muito bem administrada acaba explodindo. E eu já falei com você que o agente de portaria ele precisa ser uma pessoa proativa, ele não pode ser uma pessoa morta, ele precisa agir, só que a ação dele precisa estar dentro daquele âmbito limítrofe de atuação. Porque imagine você, eu sou uma pessoa proativa e eu acordei mais cedo e vou limpar a piscina. No horário da atividade da portaria, o que vai acontecer na portaria? Vai ficar sem ninguém. Mas eu quis mostrar boas intenções, quis mostrar ação. Mostre a ação dentro do seu âmbito de atuação, com muita razão. Uma outra competência que o controlador de entrada e saída, que o porteiro, o agente de portaria precisa ter, é ser um bom observador. Ele precisa analisar o comportamento, ele precisa analisar as atitudes das pessoas, ele precisa conhecer a rotina, a movimentação do condomínio. Ele precisa ter uma visão 360 graus, uma visão macro mesmo, uma visão do ambiente onde ele atua. Ele tem que observar qualquer movimentação estranha, qualquer movimentação suspeita, qualquer movimentação não autorizada. Ele precisa conhecer, ele precisa dominar o sistema de segurança. E como que isso é feito? É claro que não cabe, não tem como nós passarmos em revista todos os sistemas de segurança existentes. A empresa que instalou aquele sistema de segurança, se existir, precisa trabalhar, precisa passar um treinamento específico do funcionamento daqueles equipamentos. Mas hoje a modernidade também nos permite uma comunicação rápida e efetiva, através de WhatsApp, através de outros mecanismos que vai fazer com que aquela situação chegue ao conhecimento de outras pessoas de maneira muito rápida e de maneira muito efetiva. O que a gente tem que perceber é que precisa existir uma sintonia. É um time, o zelador, o síndico, o porteiro, eventualmente o vigia, precisam trabalhar em conjunto. E agora eu quero conversar com você, controlador de entrada, agente de portaria, para não se deixar levar, para não se deixar conduzir com pessoas de boa aparência. Pessoas oportunistas sabem que estar bem vestida, ser bem educado, ter um comportamento adequado pode fazer com que o agente de portaria baixe a guarda. O procedimento deve ser igual para todos. E você, já sabendo disso, que existem pessoas que se valem desse mecanismo, desse expediente, para ingressar, para entrar naquele ambiente controlado, você deve sempre obedecer o mesmo procedimento, o procedimento que determina o regimento interno, o procedimento que foi sim determinado pelo síndico, o procedimento que eventualmente foi determinado pelo zelador. E agora eu quero chamar também a sua atenção para algumas situações que vai exigir de você uma atenção redobrada. Isso acontece quando você recebe visitantes, isso acontece quando você recebe prestadores de serviços. Quando você recebe um visitante que nunca foi àquele local, você precisa obedecer os procedimentos que determinam o regimento interno, solicitar a documentação, verificar essa documentação. Eventualmente, o visitante ele só pode ingressar da portaria para dentro acompanhado de um condômino. Então por isso que você precisa saber o procedimento. Se é um prestador de serviço e que você também não conhece, você precisa comunicar ao zelador, você precisa comunicar ao síndico, porque a partir do momento que ele entra porta para dentro, ele não pode ficar desorientado e perdido, rondando aquele local, sem saber
onde ir e o que fazer. Quando você se deparar, presta atenção, com uma autoridade, você precisa inicialmente fazer uma verificação preliminar, analisar essa documentação, analisar essa identificação. Comunique também imediatamente ao zelador, comunique ao síndico, para que a partir do momento em que essa autoridade ela ingresse naquele local, ela saiba exatamente onde ir, que ela não fique rondando desamparada. Se aquela autoridade está lá, é porque algo ou alguma coisa que foge da normalidade está acontecendo. E a partir do momento que ela entra dentro daquele ambiente, ela precisa sim ser orientada, ela precisa ser conduzida ao local para fazer as devidas verificações. E você, porteiro, não se engane, você também é uma espécie de recepcionista. Você precisa manter um bom relacionamento com a população, com o síndico, com o zelador, eventualmente com o vigia. E ainda cabe ao porteiro, e ainda cabe a você, controlador de entrada, agente de portaria, conhecer as regras de atendimento ao público. E é justamente por isso que nós reservamos um capítulo com inúmeros tópicos, procedimentos, comportamento, postura, entre outros de igual ou maior relevância. É isso que você precisa saber. São essas as atribuições do porteiro, do agente de portaria, do controlador de entrada e de saída. No nosso próximo encontro, nós vamos falar das atribuições do zelador. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.